Fala galera, bem-vindos a mais uma aula da série Houdini Node a Node. Eu sou Thiago Laranjeira e hoje nós vamos falar sobre 3 nodes, na verdade 4, porque um vai ser extra, tá? Então os nodes vão ser hoje o Mirror, o Color e o Switch, beleza? E para começar, eu vou começar adicionando um node que vai ser o node de fonte. Então vou clicar aqui com o botão direito na minha Network View, vou digitar fonte, ele vai criar aqui o meu contexto de geometria, tá? E nesse contexto de geometria, nesse container, na verdade, de geometria, ele vai aparecer aqui o node de fonte. Nesse node de fonte, eu vou apagar essas palavras aqui, o frame, dois pontos, vou deixar só o $F, porque o $F é a função que diz o seguinte: mostre o número do frame atual, tá? Então a gente está no frame 1, ele vai aparecer aqui, no lugar do $F, o número 1. Se eu botar no frame 2, ele vai aparecer o número 2 e assim sucessivamente, tá? O que foi que eu fiz aqui no meu Houdini? Eu mudei aqui o comprimento da minha timeline de 240 frames para 10 frames e também aqui nas opções da timeline eu mudei o FPS de 24 para 1. Então botei aqui o FPS em 1 e com esse FPS em 1 o tempo de execução da timeline fica 1 frame por segundo e isso faz com que eu possa ver os números aqui em tempo real, não aquele número rapidão, flechado, né? Então vamos lá. O que é que a gente vai aprender na aula hoje? Como eu falei, a gente vai aprender o node de Mirror, Color e Switch. Eu vou começar pelo Color, para a gente ter um aspecto mais interessante aqui na nossa geometria. E vou conectar o fonte no Color e... deixa eu aumentar aqui um pouquinho mais a visibilidade. E eu posso escolher a cor aqui do node, clicando aqui no Color e escolhendo aqui uma cor, por exemplo, como o vermelho. Então se eu der Play, todos os números vão estar vermelhos, porque eles vão estar sendo passados aqui para o Color, que está sendo visualizado agora. Então vamos lá. O que mais eu posso fazer? Aqui no Color, você vai ver que o número está todo pintado de uma cor só. Por quê? Porque ele está como um Color Type Constant, beleza? Mas eu poderia, por exemplo, usar um Bounding Box, que é o que eu vou usar com vocês, mas não esse Bounding Box. Deixa eu clicar aqui em Bounding Box. Então você vê aqui que o Bounding Box significa o quê? Ele está pegando o comprimento mínimo do eixo X e variando de cor nesse eixo, também no Y e no Z também, tá? Mas o Z a gente não vê porque a finura aqui da geometria é mínima, né? É um plano. Então vamos lá. Só que eu não quero esse bounding box nos 3 eixos. Eu quero bounding box de apenas um eixo. Eu quero que ele varie, por exemplo, só de cima para baixo a cor, né, no Y. Então como é que eu faço isso? Eu vou usar uma coisa que a gente chama aqui de atributo, tá? Então eu vou criar aqui create, e ele tem aqui, quando eu digito create, ele tem aqui attribute create, e eu vou conectar esse attribute create aqui embaixo do fonte. Antes de eu mexer nesse atributo, deixa eu voltar aqui para o Color, para mostrar para vocês aqui a opção também Random, que aí ele vai botar, como ele está rodando em cima dos pontos, ele vai botar uma cor random para cada ponto. E aí se eu habilitar aqui a visualização de pontos, você vai ver que em cada pontinho desse aqui a gente tem uma faixa de cor, tá vendo? Porque esse ponto recebe essa cor, e como a gente não tem subdivisão aqui dentro, então a gente não consegue ver essas cores aqui dentro únicas também, porque não tem ponto, né? Só vê a cor indo de um lado ao outro. Se eu adicionar um remesh, por exemplo, o que aconteceria é o seguinte, ó. Se eu adicionar o remesh aqui, diminuir a resolução e mudar aqui para adaptivo, você vai ver que agora eu tenho outras partes aqui com mais pontos, tá vendo? Deixa eu habilitar aqui o wireframe com mais cores, tá vendo? Porque agora no meio eu tenho pontos, beleza? Posso diminuir ainda mais aqui essa... deixa eu aumentar a densidade e diminuir aqui a gradation. Agora eu tenho aqui, ó, deixa eu tirar a visualização de pontos e tirar a wireframe. Eu tenho aqui um ruído, tá vendo? De cores, que os pontos estão sendo levados em consideração. Então, isso aqui é uma das formas da gente colorir randomicamente o nosso objeto, tá? Mas eu não quero assim. Se eu mudar aqui o seed também do random, assim como o sort, você vê que eu crio esse efeito, ó. Inclusive eu posso usar aqui $F, deixa eu botar aqui $F, e ele vai pegar o número do frame e vai variar aqui de acordo com o seed, ó.
No frame 2, ele vai estar seed 2, tá vendo? No frame 3, ele vai estar seed 3, tá vendo? E por aí vai. Então, eu posso dar um play aqui, e aí você vai ver que ele vai calcular para cada frame esse padrão de cores diferentes, esse ruído, né? Esse noise. Beleza? Deixa eu pausar, deixa eu voltar. Vou mudar agora de random para ramp from attribute, que é o que a gente vai usar agora, beleza? Então, o que é o ramp from attribute? É o seguinte, deixa eu só testar esse gradiente aqui. Será que isso aqui é por causa da luz? Ah, é a luz aqui. Esse gradiente aqui não é original, tá, gente? É só a luz, o reflexo aqui da luz. Então, vamos lá. O attribute ramp, ele vai funcionar de acordo com o atributo que a gente criou lá em cima, né? Então, só para vocês terem uma ideia, se eu subir aqui o Geometry Spreadsheet, vocês vão ver o seguinte, ó, que cada ponto, deixa eu inclusive, deixa eu ver, mudar isso aqui para random, esse remesh aqui eu vou botar uniforme, deixa eu habilitar os pontos e as contagens de pontos. E aí, deixa eu pegar um ponto aqui, escolher um ponto aqui, ó. Esse ponto aqui, ó, 165, beleza? Então, eu quero que vocês vejam o seguinte, ó. Aqui nesse color, quando esse node está selecionado, você vê que cada ponto, ele tem aqui o ponto 0, tem um posicionamento em X com esse valor, em Y com esse valor, em Z com esse valor. E o atributo 1 tem um valor 0, porque o valor aqui está como 0, beleza? E ele tem aqui, graças ao node de color, esses valores aqui, ó, né? Que é o color, o CD, né? Que é o atributo de cor CDR, que é o canal red, vermelho. Tem o CDG, que é o canal verde, green. E o CDB, que é o canal blue, né? Então, o ponto 165, por exemplo, se eu descer aqui na lista, deixa eu descer bastante aqui. Ponto 165, tá por aqui, Esse ponto aqui, 165, ele tem um valor de 0.088, 0.96 e 0.14. Você vê que o valor do canal green é quase 1. E os valores dos canais de blue e red são bem baixos. Por isso que esse ponto tem essa coloração verde aqui, tá vendo? Então, é para isso que serve o Geometry Spreadsheet, para a gente analisar atributos, beleza? E a gente vai criar aqui um atributo. Você vê que o nome que aparece aqui quando estou no node de color ou no node de remesh, porque eles já estão abaixo do atributo criado. Quando você olha aqui nesses nodes, você vê que ele tem aqui o nome attribute 1 e ele está rodando aqui, ó, em pontos, tá vendo? Se eu botar aqui em vértices, você vai ver que eu não vejo atributos aqui. Em faces também não vejo atributos. Mas aqui no canal de pontos eu vejo o atributo 1. Por quê? Porque o atributo 1 está rodando na classe pontos. Então deixa eu mudar o nome desse atributo aqui e vou chamar ele de gradiente. Beleza? Então agora você vê aqui, ó, que em qualquer outra etapa do processo, esses atributos que estão rodando aqui nos pontos chamam o quê? Gradiente. Tá vendo? Mas o valor dele continua 0. Tá vendo? O valor dele aqui todo 0, 0, 0, 0, 0. Pronto. Então vamos lá. Deixa eu continuar. Então o que é que eu vou fazer? Botei o nome do atributo como gradiente. Ele está rodando aqui em pontos, que é o que eu quero. O tipo dele aqui é float. Para quem não sabe o que é float, float são números quebrados, tá? Então na programação, quando você vai reservar um espaço de memória em qualquer tipo de código, você tem dois tipos de atributos, né? Tem vários tipos de atributos, mas assim, os numéricos normalmente são integer, que são inteiros, números inteiros, e floats, que são números fracionados, quebrados, né? Então, por exemplo, se eu usasse um atributo de integer, esse atributo, ele seria o quê? Um valor inteiro. Teria que ser ou 0, ou 1, ou 2, e por aí vai. Você vê que quando eu altero aqui, 5, ele altera aqui, tá vendo? Beleza? Todos os pontos estão recebendo esse atributo gradiente com valor 5. Se eu botasse aqui um valor de float, inclusive se eu tentar, deixa eu ver o que, é que vai acontecer se eu botar um valor quebrado, 2.93. Ele arredonda, tá vendo? Ele está como integer. Se eu boto um número quebrado, ele arredonda para o mais próximo, tá vendo? Então ele aparece aqui como 3. Se eu mudar para float,
você vai ver que ele mostra o valor explícito, porque o float aceita casas decimais, né? Porque se trata de números fracionados. Então a gente vai ter que usar um float, justamente para essa transição de cor ser suave, porque eu vou ter vários valores entre um valor e outro, né? Entre o 0 e 1 eu tenho 0.1, 0.2, 0.3, 0.33, 0.333333, entendeu? E por aí vai, até eu chegar lá no 1. Então, a gente vai deixar aqui o type como float, o size como 1, porque eu só vou usar um canal de float. Se eu quisesse usar 3 canais, eu teria que utilizar um outro atributo que chama vector, tá? O vector nada mais nada menos é do que 3 floats. Então, por exemplo, o atributo position, que é P, é um vector, porque ele tem 3 floats. Você vê que ele tem 0.0, 0.1, 0.2, 75, 4, 62, etc. E o PZ não tem nada porque como ele é um plano, ele não tem informação de profundidade, né? Mas se eu usasse um extrude aqui, a gente teria esses valores aqui atualizados. Mas não vou usar para a gente não perder tempo. Então vamos lá. Agora que eu já tenho o meu atributo gradiente ativo, e já tenho aqui a classe dele rodando em pontos, o tipo como float, com o tamanho de um único parâmetro, não preciso de 3. Então agora eu tenho que botar qual é a equação certa para rodar isso aqui, usando aquele aspecto de bounding box que a gente viu no Color. Então o código para isso é cifrão, beleza? Que é o que a gente chama as funções aqui no Houdini. Cifrão e BBY, que é Bounding Box Y. Eu poderia usar BBX e BBZ, mas eu quero Y porque eu quero um degradê de cima para baixo, beleza? E aí o que é que a gente vê? O gradiente agora já começou a variar o número, tá vendo? Eu tenho aqui os pontos com vários tamanhos diferentes, várias cores diferentes, beleza? Só que eu preciso mudar aqui o meu color de random para rand from attribute. E o atributo que eu quero usar é o atributo gradiente, que eu criei lá no instante. Só que ele tem que ser com o mesmo caps que foi criado. Peraí. O mesmo caps que foi criado o atributo aqui em cima. Então tem que estar escrito, se for em letra minúscula, exatamente como está aqui em letra minúscula. Então eu botei aqui gradiente e aí ele já fez o gradiente para mim. Ó. Deixa eu desabilitar os pontos. E eu já tenho aqui um gradiente de branco para preto, tá vendo? Eu posso inverter esse gradiente de preto para branco. E posso também mudar as cores. Ó. Vamos dizer que eu quero que isso aqui seja de vermelho para azul. E aí a gente tem esse gradiente bonitão aí, tá vendo? Aqui eu tenho essa setinha que eu posso definir esses valores manualmente, tá? Os valores das cores. Você vê, por exemplo, aqui eu tenho nesse lado aqui um vermelho inteiro, que valor 1 no canal red, no green 0 e no blue 0. Já no blue eu tenho o contrário. Eu tenho o red com 0, o green com 0 e o blue com 1, beleza? Se eu quiser adicionar mais um ponto aqui no meio, só é clicar aqui no meio. E aí eu digo aqui, ó, a posição dele eu quero exatamente em 50%, 0.5. Porque se eu botasse 1, ele estaria lá no final, beleza? Mas eu quero 0.5, eu quero exatamente no meio. E vou zerar os canais do meio. E vou botar o canal green aqui na ponta. E aí a gente tem esse gradiente agora. Opa, aqui ficou errado. Aqui tem que ser 1 e aqui tem que ser 0. E aí a gente tem agora aquele famoso arco-íris, ó, com o gradiente de todas as cores. Tá vendo? Super legal aqui também. Então, é para isso que serve a criação de atributos. Isso aqui é fantástico. Fantástico, fantástico, fantástico. Dá muito poder de proceduralismo para sua arte, beleza? Inclusive você pode mudar isso aqui para BBX, deixa eu ver como é que vai funcionar. Eu acho que ele vai fazer na horizontal agora, tá vendo? E se eu usar BBX mais $BBY, vamos ver o que é que acontece. Ele somou esses dois, mas acho que eu não quero somar, eu quero multiplicar, deixa eu ver. E aí dá para você brincar com várias coisas. Ó. Você pode inclusive criar outras equações aqui, ó, dividido por 2, sacou? Ou menos 3 vezes 5 e ver o que é que vai acontecer, tá vendo? Por que que ele deu isso aqui? Ele deu um bug louco aqui, ó. Acho que eu tenho que adicionar aqui algumas.
alguns parênteses. Vamos botar uma equação bem louca aqui, aleatória, para ver se ele dá alguma cor. Não deu, ele deu algum erro. Deixa eu ver aqui qual foi o erro. Não dá para evaluar a expressão. Talvez ele não dê um valor que seja encaixado aqui no float. Enfim, botei aqui para sacanear, mas você não precisa fazer essas maluquices todas não. Deixa aqui só como BBY. E já foi. Porque a gente vai ter o gradiente que a gente queria. Agora o que é que eu vou ensinar para vocês? Eu vou ensinar para vocês o Node, por exemplo, de switch. Beleza? Então, como é que a gente faz com o Node de switch? Eu vou adicionar ele aqui. Ele é como se fosse um merge. Ele tem infinitos inputs. Então você pode criar esse input aqui e conectar ele aqui no switch. E aqui no switch você seleciona qual é o input que você quer mostrar, né? Como eu não tenho nada aqui, só tenho isso conectado, ele está mostrando o input 0, né? Mas deixa eu fazer uma variação aqui com mirror agora. E essa variação com mirror vai ser o seguinte, ó. Eu consigo fazer o seguinte, ó. O input 0 vai rodar o mirror e o input 1 vai sair só com a cor, beleza? Então aqui o que é que eu consigo com isso? Deixa eu mudar aqui o mirror. Eu vou aumentar um pouquinho aqui a distância para ele espelhar, beleza? E acho que só isso. Acho que essa distância aqui de 0.25 já está boa. Ele está usando como o eixo de espelhamento o eixo X, beleza? Se você ver aqui a grid onde está o 0, ele espelha para a direita, para onde o eixo X está apontado, tá vendo? Há uma distância de 0.25. Se eu mudasse aqui do eixo X e mudasse, por exemplo, botasse aqui 0 e usasse o eixo Y, ele ia fazer aqui para cima, tá vendo? E aí eu teria que aumentar um pouquinho mais a distância para a gente poder trabalhar. Deixa eu diminuir aqui para 3,3. É pouco ainda. 3,5. Pouco. 4,5. Pronto. E aí ele fez um mirror para cima, tá vendo? Eu poderia também fazer para o eixo Z. Deixa eu apagar aqui. Botar um aqui no Z. E ele faria lá para frente. Só que aqui ele ficou com as normais invertidas. Então você pode mudar aqui para não inverter as normais. E aí a gente ter um na frente e outro atrás, tá vendo? E ele vai fazer isso para todos os frames também, ó. Super bacana, tá? Vou deixar mesmo no eixo 1 e não no eixo Z. E vou deixar a normal invertida e diminuir essa distância para que estava de antes, 25. E aqui agora sim, de fato, no switch, ó. Então, quando eu estou com o switch ativo, ele tem aqui os dois inputs, tá vendo? Inclusive, eu posso inverter a ordem desses inputs aqui. Eu posso botar, se eu quiser botar o mirror para cá e não quiser que essa linha fique trocada, eu posso clicar aqui nessa setinha de color para dizer que o color é a prioridade em cima do mirror. E aí ele vai entrar primeiro o color, depois o mirror, tá vendo? Ele desinverte aqui essa linha. Então, vamos lá. Eu posso mudar aqui os inputs, ó, para mostrar com ou sem mirror, tá vendo? E posso inclusive renomear isso aqui e botar assim, ó, mirror on barra off. Mirror on off. E você pode vir aqui e ligar e desligar o mirror, beleza? Super bacana, super legal. Então, galera, acho que por essa aula já passamos um bocado de conceito aí. Pode ser que fique confuso se a gente continuar, já está quase 20 minutos de aula também. Mas na próxima aula a gente vai falar também sobre outros nodes interessantes que vão lembrar um pouco da aula de VDBs, sobre aquela suavização gaussiana que a gente viu, mas eles vão ser os nodes de Blur e Smooth. Então a gente vai usar ele não em voxels, e sim em polígonos, tá? Então, vejo vocês na próxima aula, até mais!